quando a gente pensa no ano novo e pensar no mais do mesmo. Então, são fases da vida que a gente precisa entender. Se nós continuarmos na mesma situação, pensando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas, aí é a tal da mesmice, que é a zona de conforto. Os resultados que nós vamos ter serão os mesmos. Se nós continuarmos com as mesmas ações, os mesmos ciclos profissionais, os mesmos conhecimentos, as mesmas pessoas em volta de nós, existe uma estatística, né, uma pesquisa que diz que nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se nós também mantivermos essas pessoas, nós vamos continuar na mesmice. Nós temos 2 palavras extremamente importantes, crise e medo, né? O que é a crise? A crise, ela vem decorrente de várias situações que a gente pode trazer do macroambiente, do microambiente, de situações que a gente controla, de situações que a gente não controla. Por isso vem a crise, porque é algo muitas vezes que sai do meu controle. Como estar ao lado da crise? Porque o que eu não posso estar atrás da crise. Mas a crise, muitas vezes, ela pode ser usada como uma oportunidade. Como que a gente torna a crise uma oportunidade? O que eu preciso fazer com menos tempo, com menos investimentos, com menos recursos que eu possa ter mais resultado? O que eu preciso fazer com as minhas limitações, aonde eu possa ter mais resultado? Então, a crise, o primeiro mindset, troca de pensamento que nós temos que ter, é que ao invés de ter medo dela, porque o medo ele tem 3 consequências. A primeira do medo é que ele paralisa. Então, o medo ele estagna, ele paralisa, né? O segundo, ele que te traz crenças que podem te impedir de andar. Então, as nossas crenças, que são o que a gente pensa, pode limitar a gente de querer. E o terceiro é a falta de vontade. Ele coloca nós numa situação que a gente chama de subfuncionamento. Então, a gente para de produzir. Então, se eu pensar que a crise ela é algo que eu não tenho controle, porque muitas vezes ela está no macroambiente, que são as situações externas, mas que ela pode se tornar um microambiente, que é o que eu sinto que está nas nossas crenças. E se eu pensar no medo, que ele paralisa, eu preciso pensar numa nova forma. O que eu tenho todos os dias da minha vida? Exatamente isso. Se nós olharmos para isso, né, que eu não vou dar o nome, o que será que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Muitas pessoas responderiam nesse momento uma folha de papel. Outras responderiam um quadro, né, de uma folha de papel sulfite em branco. Eu já ouvi também que é um espaço vazio. Isso é o que mais vem nas nossas mentes. Quando eu penso em crise e eu penso em medo, eu preciso pensar nisso. Isso é o que eu tenho todos os dias quando eu acordo e tenho uma nova oportunidade de virar e escrever uma nova história. Eu sugeriria 3 formas. Então, a gente tem o que a gente chama na carreira de inovação incremental. O que você faz hoje? Que você poderia fazer de uma outra forma, no outro modelo de vínculo empregatício, ou que você poderia oferecer para as pessoas atendendo uma necessidade, uma demanda com menor investimento e que gere benefício a outro, que atenda a uma necessidade. A segunda é o que a gente chama da inovação cultural. O que eu posso fazer? Mudar a minha forma e os meus valores de pensar. Então, o que faz com que a gente pense diferente, ou saia da mesmice? A crise, tanto a crise quanto o medo, tem que fazer você projetar os seus pensamentos de forma diferente. Nós somos resultados do quê? Do que pensamos. O que pensamos se torna num sentimento, numa emoção, e essa emoção nos traz atitudes, que é a forma de eu agir. Se eu pensar na crise, e no medo de uma forma negativa, eu vou transformar para sentimentos que vão me impedir de realizar. Então, quando eu penso isso, na segunda inovação, que é a cultural, é como eu posso pensar isso e projetar de forma diferente. E aí tem a terceira, que é o pulo do gato. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que fazer o quê? A radical, muda tudo, né? O que eu posso fazer? Muitas vezes a gente muda de segmento, a gente procura um novo talento que a gente tem, a gente desenvolve uma nova habilidade e com essa habilidade eu vou ter resultados diferentes. O importante é, quem fica parado é poste. O importante é a gente estar sempre em movimento, pensando no que eu posso fazer de diferente. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.